Santíssimo Deus, amado Pai, Senhor, agradecemos por estar aqui mais uma vez na Tua presença. Rogamos e suplicamos que o Teu Espírito Santo conduza mais esse estudo, Pai, e que tudo aquilo que for do desejo e Tua vontade, Senhor, se concretize em nossas vidas, Pai. Que o Senhor use agora o pastor Pablo, Senhor, e que nós não, que se venhamos a ficar com alguma dúvida, Pai, que o Senhor nos encoraje a perguntar, Pai, que nós possamos ser esclarecidos por aqui e aquilo que não for falado, que o Teu Espírito Santo possa esclarecer em nossas vidas, Pai. Fica conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, gente. Então, fazendo uma breve recapitulação aí, vocês lembram todas as coisas que a gente estudou junto aí durante esse período de 2 meses, né? Podemos dizer assim. Estudamos a nossa origem, vimos que nós viemos da mão de um Criador maravilhoso. Depois nós estudamos a queda, o porquê do sofrimento, como o pecado entrou no mundo. Depois nós continuamos estudando ainda sobre o plano de salvação. Encontramos ali uma solução para o pecado na cruz do Calvário. Vimos que Deus é um Deus de amor, que nos ama tremendamente. E logo depois ainda vimos que o plano de salvação ele não termina na cruz do Calvário. O plano de salvação ele vai terminar quando Cristo voltar para acabar com o pecado, dar a recompensa àqueles que o aceitaram e, enfim, poderemos viver novamente a eternidade com Cristo. E quando a gente vive nessa terra olhando para essa esperança, a nossa vida ela tem um sentido diferente, não é? Porque tudo que a gente faz aqui nesta terra, a gente faz pensando que vai ter consequências futuras no céu, né? A gente sonha com algo melhor, com algo melhor. Nós vimos que para nos preparar para este céu, né? Porque infelizmente nem todos vão se salvar. Cristo morreu por todos, a oportunidade de salvação é para todos, mas nem todos vão se salvar. Por quê? Porque nem todos vão aceitar a salvação, né? Nem todas as pessoas, infelizmente, aceitam a salvação. E uma das características das pessoas que aceitam a salvação de Cristo, que nós estudamos durante esse período de estudos, é que a pessoa que aceita o que Cristo fez, ela é constrangida, ela é motivada a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus para a nossa vida. E isso se escreve especialmente através dos mandamentos de Deus para nós, que não nos salvam, como nós já estudamos, mas nos dão a direção para Cristo Jesus. Mostram o pecado e nos faz correr para Cristo Jesus. Interessante, não é? Nós estudamos também que dentre esses mandamentos há um mandamento esquecido, que é o 4º mandamento, que diz respeito ao sábado. Em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos outro texto de outro dia, sobre outro momento que Deus separou durante a semana para adorarmos. Apenas o sábado. E eu sei que às vezes nós não temos costume, né, de guardar o sábado, mas é uma experiência que Deus nos chama a participar se nós queremos entrar nos céus. Nós estudamos também sobre o nosso corpo, né, nossa saúde, princípios bíblicos. Veja só que coisa tremenda, né? A Bíblia fala de tudo mesmo. Não tem o que ela não fale. Outro dia eu fiz uma mensagem que falava sobre política. Eu tinha que trazer uma mensagem quarta-feira e falei os princípios bíblicos sobre política. Então, até sobre política, a Bíblia nos orienta. Então, ela nos ensina a cuidar do nosso corpo, a comer alguns alimentos e deixar de comer alguns alimentos. E quando a gente vai botando isso em prática na nossa vida, a nossa vida vai também mudando, né? Eu olho para trás hoje, nem sempre estudei a Bíblia e nem sempre conheci a Bíblia, mas eu olho para trás e digo, puxa vida, quanta coisa eu já mudei. Na verdade, quanta coisa o Espírito Santo mudou na minha vida. E é muito bom, né? A Bíblia, nós estudamos também que ela nos ensina como cuidar dos recursos que Deus nos dá, né? Do dinheiro, que a gente não deve pensar que tudo que a gente tem é porque a gente trabalha, mas lembrar que há um Deus que nos mantém, nos dá força, nos dá saúde e que é dono de tudo. E por ser dono de tudo, inclusive querer ser dono do nosso coração,
ele então nos requer uma 10ª parte de tudo aquilo que nós ganhamos. Uma pequena parte. Ele nos dá 9, ele pede para que nós nunca nos esqueçamos de que ele é o nosso mantenedor, ele é o nosso sustentador, ele quer cuidar de nós. Nós estudamos isso também alguns dias atrás. E hoje nós estamos chegando no final praticamente do nosso estudo e nós vamos falar sobre 2 temas muito importantes. Eu diria para vocês que esses 2 temas que a gente vamos estudar hoje são temas decisivos, porque tudo que Deus nos apresenta requer de nós uma resposta. Deus sempre requer uma resposta, em tudo. A resposta pode ser sim, não, mas sempre tem que ter uma resposta. Tudo que Deus nos apresenta, Ele espera de nós uma resposta. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma resposta linda que Deus pede para todos os seus filhos na Bíblia Sagrada. Nós vamos falar hoje sobre o batismo. Mas vamos falar também sobre outro tema, que é como identificar a igreja verdadeira. Eu não sei por quantas igrejas vocês já passaram, né? Eu nem sempre fui adventista. Hoje eu estava conversando com uma senhora, hoje de tarde, que foi até lá à igreja, e ela havia falado que já havia passado por 2, 3 igrejas, mas não havia se encontrado, não havia encontrado o que ela achava que era verdade. Então a minha pergunta hoje, para nós começarmos o estudo é: como eu posso saber, pastor, que uma igreja é verdadeira ou não? Interessante, não é? Por isso que no estudo de hoje nós iremos estudar os princípios da Bíblia, tá? Os princípios bíblicos sobre a igreja verdadeira. Nem toda igreja é verdadeira e nós precisamos saber disso. Alguém certa vez disse assim para mim: pastor, olha, não importa a placa de igreja, o importante é eu estar buscando a Deus. Mas esse pensamento ele é perigoso porque nos últimos dias, como nós já lemos, viriam o quê? Falsos mestres, falsos profetas, inclusive em nome de Jesus Cristo. E eles não viriam enviados por Deus, eles viriam o quê? Enviados pelo inimigo de Deus, para enganar as pessoas. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte: não basta dizer que você é cristão, não basta estar numa igreja que se diz cristã. Para ser salvo, é importante conhecer a verdade. E a verdade é só uma. Só existe uma. Por quê? Porque só existe uma Bíblia. Não existem várias Bíblias, né? Existe apenas uma Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia com sinceridade, com humildade, disposto a deixar de lado as nossas tradições, deixar de lado os nossos costumes e dizer: Senhor, não. Eu quero saber o que o Senhor quer. Aí Deus pode mudar a nossa vida. A gente não pode adaptar Deus à nossa vida. Nós temos que entregar a nossa vida para que Ele tome a nossa vida por completo. Agora, como eu disse para vocês, há uma pergunta, né? Como saber a igreja verdadeira, pastor? Você está dizendo que existe uma igreja? Existe sim uma característica, os princípios bíblicos de uma igreja, de um povo verdadeiro. Deus sempre teve um povo ao longo da história. Quando ele criou Caim, Adão e Eva eram perfeitos, né? Depois do pecado, eles tiveram 2 filhos. Você lembra? Quem lembra? Caim e Abel, né? Você lembra que Caim matou Abel. Ali estava representado Abel, que servia a Deus, obedecia à vontade de Deus, e Caim, que não quis sacrificar, dar o sacrifício que Deus pedia. E depois ficou com raiva, né, do seu irmão, que foi aceito por Deus, e matou o seu irmão. Depois, então, esta linhagem, Deus deu outro filho a Adão e Eva, chamado Sete, e a partir de Sete se desenvolveu uma geração que era conhecida como os filhos de Deus. E Caim deu uma geração que era conhecida como filhos dos homens, né? Ou aqueles que não seguiam a Deus. E daí surgiram várias nações, tribos pagãs, né? Que estavam ali em Canaã, que nós entendemos por Canaã hoje. E o povo de Israel estava ali
no meio daquele povo. Mas Deus tinha um povo, um representante. Não é, preste atenção no que eu vou dizer agora, que Deus ame mais fulano A ou fulano B, igreja A ou igreja B. Deus ama todas as pessoas, preste atenção, de igual forma. Não importa se você é adventista, budista, espírita, se você faz parte da Umbanda, não importa. Deus ama todo ser humano igual. Entretanto, não é porque Deus ama todos que todos estão na verdade. É aí que nós temos que entender. Por isso que hoje nós iremos ver princípios bíblicos da igreja verdadeira. E aí você vai poder fazer uma reflexão, de repente, da onde você tem ido, da sua fé, com tudo aquilo que você já aprendeu. Hoje é o dia de nós fazermos uma reflexão. E essa reflexão ela é um convite do Espírito Santo para nós. E então vai ser uma bênção. Eu quero começar lendo um texto com vocês. Esse texto está em 1 Timóteo 3,15, que diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha só, a Bíblia fala que Deus tem uma igreja, a igreja de Deus. Agora, se Deus tem uma igreja, o inimigo de Deus, tenha certeza, ele vai tentar fazer falsificações da igreja verdadeira de Deus. Eu vou ser ousado aqui. Eu vou dizer para vocês que estão aqui hoje, talvez, que o inimigo de Deus, Satanás, não se importa se você é cristão ou não é cristão. Ele não está. Você pode ser evangélico, você pode ser de qualquer denominação, estar buscando Deus, ele não se importa. Se nós não conhecermos, se ele não permitir que você e eu conheçamos a palavra de Deus, a Bíblia, nós estamos vivendo errantes, mesmo dizendo que somos cristãos. Então ele não quer o quê? Que nós conheçamos as verdades da sua palavra. Deus tem uma igreja, uma verdade. E hoje nós vamos ver os princípios dela. Perguntas? Vão mandando ali para o chat, daqui a pouquinho eu faço uma pausa e a gente vai para lá perguntar, tá bom? Vamos seguindo então. Primeira característica da igreja verdadeira. Vamos ler. Está lá em Efésios 2, versículo 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui está a primeira característica. A igreja de Deus, ela está fundamentada, ela está alicerçada sobre um fundamento. E que fundamento é esse? Os apóstolos, os 12 apóstolos. O Novo Testamento, né, que foi escrito pelos apóstolos de Cristo Jesus. Então, uma igreja, para ter o selo de autenticidade, ela precisa estar firmada na doutrina bíblica, mas especialmente na doutrina dos apóstolos, que fundaram a igreja cristã. Você entende? Fundaram a igreja cristã. Então, uma igreja que não aceita algum ensino dos apóstolos, aqui está, o Novo Testamento, ela é a base da igreja, né? A Bíblia como um todo, mas o cristianismo fundado pelos apóstolos. Primeira característica. Avalie aí se a sua igreja, onde você tem ido, ela crê nos apóstolos, no evangelho, nos evangelhos do Novo Testamento. Segundo, está lá a segunda característica, Atos dos Apóstolos 16, 30 a 31. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, segunda característica da igreja de Deus. A igreja precisa crer em Jesus. Se você quer buscar a verdade, então você tem que aceitar Jesus Cristo. Nele, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, uma igreja que não acredita que Jesus Cristo é filho de Deus
E olha que tem igrejas que aceitam Jesus, mas não acreditam que ele é um ser divino. Então você tem que prestar bastante atenção. Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a segunda característica da igreja verdadeira, fundamentada nos apóstolos, crê em Jesus Cristo, nos ensinos de Jesus também. Em João 14, 1 a 3 está outro fundamento da igreja verdadeira. Vamos ler? João 14, 1 a 3. Não deixe o seu coração ser perturbado. Acreditem em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, ou se eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então já vimos duas características. Agora a terceira. A igreja verdadeira, ela acredita na volta de Jesus. Se existe alguma igreja que diz que Jesus não vai voltar, que isso é uma mentira, ou que ele já voltou, tome cuidado. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo disse que um dia ele voltará a esta terra. A igreja verdadeira, ela prega sobre a volta de Jesus. A grande esperança da igreja verdadeira está na volta de Jesus. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que se nós esperamos em Jesus apenas nesta terra, nós somos os mais, o quê? Os mais tristes, infelizes dos homens. Então, uma igreja que prega apenas sermões motivacionais, apenas sermões de autoajuda, não está pregando toda a verdade. Não estou dizendo que não há momentos que a gente precise de orientação psicológica, é importante, mas uma igreja que não fala da volta de Jesus, ela não está pregando a palavra de Deus, porque o Novo Testamento ele está fundamentado na volta de Jesus. Apocalipse termina dizendo, ora vem Senhor Jesus. Porque não teria lógica Jesus Cristo morrer para nós o aceitarmos para vivermos nesse mundo que ainda nos traz tantos sofrimentos, não é? Então essa é a terceira característica, a volta de Jesus, a nossa grande esperança. Próxima. A outra característica está lá em Apocalipse 12, 17. Diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui, o apóstolo João ele está falando sobre os últimos dias dessa terra, o tempo do fim, antes da volta de Jesus. E antes de Jesus voltar a essa terra, a Bíblia diz que o dragão, a serpente, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele irá o quê? Se irar contra a mulher. E se você estudar um pouquinho profecia, você vai ver que a palavra mulher é um símbolo para a igreja, Há uma mulher pura e há uma mulher prostituta no livro de Apocalipse, uma meretriz. As duas igrejas, perceba, o Apocalipse fala de duas igrejas, uma pura e outra que não é pura. Ou seja, até a volta de Jesus haveriam dois tipos de pregação, uma verdadeira e uma falsa. Então nós temos que prestar atenção nisso. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar contra o quê? O restante da sua descendência. Ou seja, o restante do povo de Deus, o restante da igreja. Nos últimos dias, o inimigo de Deus ele vai estar irado contra o povo de Deus, tentando os destruir. E há duas características interessantes aqui. A primeira delas diz, os que guardam os mandamentos de Deus. Você parou para pensar nisso? A Bíblia dá uma característica importante sobre a igreja verdadeira, ou o povo de Deus nos últimos dias. Ela diz que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E nós já estudamos sobre isso. Deus espera que o seu povo guarde seus mandamentos. A Bíblia diz, num texto que nós lemos, que aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos é o quê? Mentiroso. Então, esta é uma característica. E não é apenas guardar um mandamento, 2, 3, é guardar os mandamentos de Deus. Esta é uma característica
Muito importante. Agora faça a avaliação na igreja que você está indo. Pense, será que aqui nós estamos sendo incentivados a obedecer os mandamentos de Deus? Se não for assim, você precisa repensar. Olha só o que o texto continua dizendo. Próxima característica, Isaías 58:13. Se vocês vigiarem, ou se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar o sábado deleitoso e sábado e honroso, dia santo do Senhor. Infelizmente eu não vi que o texto não estava completo, mas o texto continua dizendo o seguinte, é uma promessa de Deus. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei o que? Cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Esse é um texto muito bonito que está no livro de Isaías, uma promessa que Deus faz para o seu povo, aqueles que obedecerem, que guardarem o seu dia, que nós já estudamos o sábado. Ou seja, a outra característica da igreja verdadeira é que a igreja verdadeira, ela também guardaria o verdadeiro dia, o dia bíblico descrito por Deus. Então, você precisa começar a avaliar quais são os dias que são incentivados para consagrarmos a Deus. Precisamos guardar o que a Bíblia fala, não o que o pastor fala, não o que o padre fala. Você entende? Nós temos que procurar a verdade. E o sábado é um dos pilares da igreja verdadeira. Vamos para Pastor, outra característica, Apocalipse. Opa, pastor, podem me interromper. a Deixa gente eu... tem uma pergunta ali no chat. Você quer fazer para mim? Consegue ler? Quais são as igrejas que não possuem essas características? Pois eu não conheço. Quais são as igrejas que não possuem ou que possuem? Que É, não não possuem. possuem. É que o senhor deu um exemplo as características da igreja verdadeira, né? Daí ela perguntou quais são as igrejas que não possuem essas características, pois eu não conheço. Ok. Então, você pode pensar, existem várias igrejas, como eu disse para vocês, que não creem que Jesus ele foi criado. Algumas igrejas acreditam que Jesus ele foi criado, né? E essas igrejas creem em Jesus. Nós temos igrejas, por exemplo, como a igreja dos Testemunhos de Jeová, né? A igreja dos Mormons também, que tem uma visão diferente da figura de Jesus Cristo. Alguns exemplos apenas, né? Vocês podem pesquisar mais depois, ok? Vocês não precisam só ouvir o pastor. Vocês podem ir atrás, devem ir atrás. Nós temos igrejas, por exemplo, que não guardam os primeiros mandamentos, os 2 primeiros mandamentos. Quais são os 2 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos? Você lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti o que? Imagem de esculturas. Não farás para ti imagem de esculturas. Então, isso já é uma característica. Pense quais são as igrejas que adoram alguma entidade, que adoram algum santo. Você já pode ir lembrando aí quais são essas igrejas. Outra coisa, nós falamos de uma característica sobre a volta de Jesus. Pense bem, quantas igrejas falam sobre a volta de Jesus? Aqui talvez seja uma das características mais importantes que eu acho, né, particularmente, que eu não vejo em grande parte das religiões que se dizem cristãs. As pessoas não ensinam que Jesus vai voltar, né? Poucas igrejas eu ouço falar ou ensinar sobre o que? A volta de Jesus. E muitas vezes, quando falam sobre a volta de Jesus, não falam exatamente aquilo que a Bíblia Sagrada apresenta. Você lembra do estudo que nós fizemos sobre a volta de Jesus? Nós estudamos ali que Jesus vem sobre as nuvens dos céus, todo olho o verá, não é? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens nos céus. Então, você precisa conhecer o que está sendo pregado. Esse é o que nós queremos instigar hoje aqui.
Não é apenas pertencer a uma igreja, mas você precisa descobrir se a igreja ela prega o que a Bíblia prega, porque ela é a nossa base, né? O pastor pode mentir, pode errar, bispo, padre também pode, mas a palavra de Deus é a nossa base. E nós já estudamos lá no começo como descobrir a verdade. Texto sobre texto, né? Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Eu preciso estudar a Bíblia como um todo para chegar à conclusão do que ela fala sobre um assunto. É o que nós fazemos aqui no nosso estudo. Às vezes a gente está lá no Antigo Testamento, às vezes vamos para o Novo, vemos o que os profetas falam, o que os apóstolos falam, o que Jesus fala, e aí a gente tem uma compreensão geral de uma doutrina. Ok? Não sei se eu respondi, mas existem, como eu disse, muitas igrejas que não têm essas características. Bom, e como nós estamos falando sobre o sábado, se o sábado faz parte dos 10 mandamentos, agora você tem que fazer avaliação aí. Quantas igrejas apresentam o dia do Senhor como sendo o sábado bíblico? Por aí, você já vai ter uma boa noção de que a maior parte das igrejas não apresentam o sábado bíblico como sendo o sábado do Senhor. Uma outra característica. Mas vocês querem ver mais algumas? Nós temos mais algumas aqui ainda, tá bom? E aqui agora nós vamos abrir Apocalipse 14:6. Mas eu agradeço a pergunta e não deixem de perguntar. Se tiver a pergunta, e se quiser fazer um comentário sobre a pergunta, Manica, me ajude, tá bom? Apocalipse 14:6 diz assim: Então vi outro anjo que voava pelos céus e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. O que esse texto nos diz? Também está em Apocalipse. Esse anjo, que simboliza um mensageiro do Senhor, que deveria levar esse evangelho eterno, está no contexto do tempo do fim também. Jesus Cristo disse lá no livro de São Mateus que antes dele voltar, o evangelho teria que ser o que? Pregado a toda a terra, e então viria o fim. Ou seja, o povo de Deus, a igreja verdadeira, tem a consciência de que o evangelho de Jesus Cristo precisa ser pregado em todo mundo. Ou seja, ela é uma igreja mundial, ela é uma igreja que tem visão de levar a sua mensagem em todos os lugares da terra. Não apenas na minha região, mas em todos os lugares levaram o evangelho. Essa é outra característica. E por último, Coríntios, capítulo 3:16. Diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3:16-17. Aqui está um estudo que a gente teve, né? Sobre o cuidado com o corpo. A igreja verdadeira, ela vai falar que o nosso corpo é o que? O templo do Espírito Santo. Se eu estou agora seguindo a Cristo e alguém diz, não, o que importa é a nossa alma, fumar, beber, isso aí é individual, isso aí não tem problema nenhum. Tome cuidado, porque não é isso que a palavra de Deus apresenta. Faz parte de todo o evangelho a compreensão bíblica sobre o templo do Espírito Santo, que é o cuidado com o corpo. Nós precisamos incentivar as pessoas a cuidarem do seu corpo, porque o Espírito Santo quer habitar em nós. E a Bíblia nos orienta a tomar cuidado. Aqui é outra característica. Algum tempo atrás, nós falamos sobre a saúde e vimos que Deus deixou alguns princípios de saúde. Você lembra? Alguns animais que nós deveríamos comer, outros que não seriam bons, algumas coisas que nós não deveríamos beber. Agora, avalie, né, se a igreja que eu conheço, ela fala sobre as leis de saúde na Bíblia. Poucas igrejas que eu conheço falam sobre as leis de saúde na Bíblia. Muito pelo contrário, às vezes eu tenho ouvido líderes religiosos falar que beber um pouco moderadamente não tem problema nenhum.
Ora, essa pessoa tem a liberdade de pensar assim. Agora, a Bíblia, ela fala ao contrário, que o cristão, ele não deve embotar a sua mente com bebida forte. Nós estudamos na última lição, que nós temos que tomar cuidados com o nosso corpo, porque Deus quer falar mais ativamente com a nossa mente. Então, eu preciso pensar nisso também. A igreja de Deus, o povo que Deus tem nesta terra, ele precisa levar estas mensagens libertadoras, porque o que Satanás quer, o que o diabo quer, é nos destruir. E se ele destrói o nosso corpo, se ele debilita a nossa mente, a mensagem ela não vai ser efetiva, completamente efetiva na nossa vida. A mensagem do Evangelho. Então, é outra característica. Nós vamos seguindo. Vamos ver agora. Ok. Tem mais uma aqui, viu? Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz assim: Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam delas, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não os atinjam. Gente, quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 12, por que o assunto de hoje ele é tão importante? Ele às vezes incomoda a gente, o assunto de hoje, mas ele nos abre os olhos para justamente este perigo que o livro de Apocalipse nos diz que nos últimos dias nós correríamos. O chamado de Deus para o seu povo é: sai dela, povo meu. E que dela? A grande meretriz, a mãe das meretrizes descrita no livro de Apocalipse. O que Deus ele está fazendo hoje? Que convite ele tem feito hoje para as pessoas no mundo inteiro? Olha, se vocês aceitam a minha verdade, não se apeguem a doutrinas, não se apeguem a uma tradição, vocês devem se apegar à verdade, porque quando Cristo voltar, antes de Cristo voltar, nós seremos chamados, nós estamos sendo chamados a tomar a decisão pelo caminho da verdade. Às vezes é difícil isso, porque a gente nasce numa igreja, a gente se cria, isso aconteceu comigo, a gente se cria numa igreja, a gente tem aquela tradição e os nossos parentes dizem que agora você vai virar crente. Por que você está agora estudando a Bíblia? Né? Por que você está indo na igreja? Muitas pessoas perguntam. E isso aconteceu comigo também. Mas nós temos que tomar essa escolha. O chamado de Deus é: tenha coragem, tenha confiança em mim. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O chamado de Deus é para nós sairmos da mentira, se estivermos vivendo nela. Para vivermos a verdade. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, vocês vão colocando aí, tá bom? A irmã Nica hoje vai ser a minha coordenadora, tá, irmã Nica? Tá bom. E perguntas, vocês podem me interromper. Bom, pensando nisso, tá? Depois de fazermos essa avaliação sobre os pilares da verdade, tudo que a gente viu aqui até agora, características, né, da crença da igreja verdadeira. E quando eu estou falando aqui, queridos, igreja verdadeira, não quero que você pense apenas em um nome de igreja. Não. Porque a gente tem que entender o seguinte: Deus tem pessoas sinceras e salvas em todas as denominações. Eu não estou dizendo o seguinte, que se alguém está em determinada denominação, ela está perdida. Ninguém pode dizer isso. Porque Deus ele não julga, ele nos julga pelo nosso conhecimento, né? Ele julga pela nossa sinceridade, pelo nosso conhecimento. E se ele nos dá a oportunidade e nós não aceitarmos, aí sim, ele vai nos julgar por causa disso. Então, há pessoas salvas em todos os lugares, em todos os lugares. Mas chegará um momento antes da volta de Jesus que estas pessoas receberão a mensagem, porque a promessa é que a mensagem seria pregada o quê? A todo mundo, em todos os lugares. Então virá o fim. E quando vier essa mensagem a todo mundo, haverá então este apelo: sai dela, povo meu. Jesus Cristo disse: a mim compete o quê? Juntar todas as ovelhas que estão nos outros apriscos. Ora, se existe um aprisco de Deus, também existe um aprisco
que não é de Deus, e Deus quer juntar todo o seu povo, e irá juntar todo o seu povo antes da sua volta. Agora, depois de fazermos este estudo sobre essas características, nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre batismo. Batismo. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos deixar a Bíblia falar para a gente hoje sobre o batismo. E a primeira pergunta é: quantos batismos existem, pastor? Vamos ver? Olha só. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é só uma. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, quantos batismos existem? Quantos batismos verdadeiros nós podemos dizer existem? Existe apenas um batismo, né? E vamos ver hoje que batismo é esse? Qual é o batismo verdadeiro na Bíblia Sagrada? Então, nós vamos continuar. O próximo texto está em Romanos 6, versículo 3 a 4, diz assim: Ora, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que significa o batismo, pastor? Você pode perguntar, pastor, tudo bem, há um só batismo verdadeiro, mas antes, o que significa o batismo? Na Bíblia Sagrada, nós encontramos o significado do batismo. Quando eu sou batizado, a Bíblia diz que eu estou morrendo com Cristo. Morrendo para a minha velha vida, morrendo para o meu pecado, e o pecado fica lá sepultado. Mas quando eu saio das águas, a Bíblia diz que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, nós também, depois de sermos batizados, depois de selarmos a nossa vida com Cristo, nós também andamos em novidade de vida. Em novidade de vida. Então, o que significa o batismo, pastor? O batismo, ele tem um significado muito especial. O significado que eu aceito morrer para o pecado. E eu demonstro isso publicamente. Digo, eu te aceito, meu Deus. E então ali eu selo a minha vida com Cristo. Morro e agora sou uma nova criatura quando eu saio das águas. É muito bonito isso, não é? Agora a gente vai seguir um pouco falando mais sobre batismo. Vamos ver, então, como Jesus foi batizado. Aqui está a pergunta: como é que Jesus foi batizado? Vamos ver Marcos, capítulo 1, 9 a 10. Diz assim: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João Batista. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Não tem o finalzinho ali. Mas o livro de Marcos é um dos momentos que apresenta o batismo de Jesus. Ele foi até o Rio Jordão, lá estava o seu primo, João Batista, porque João Batista, ele batizava. E a palavra batismo, ou baptismo, do grego significa mergulhar, emergir. O que significa batismo? Batismo significa mergulhar. Jesus Cristo tinha por volta de 30 anos de idade quando foi até João Batista e disse: eu também quero ser batizado. Sabe o que João Batista falou para ele? João Batista disse o seguinte: eu é que preciso ser batizado por ti. Você é perfeito, você não precisa de perdão, você não precisa morrer para o pecado, eu preciso. Então Jesus disse para ele: olha, assim me compete cumprir toda a justiça. Me batiza, João. E ele foi batizado. Jesus foi o único ser batizado sem ter pecado. Mas por que então Jesus Cristo foi batizado? Ele foi batizado para nos dar o exemplo. E aqui a Bíblia fala então sobre uma forma de ser batizado. Em toda a Bíblia, preste atenção no que eu vou falar, nós não encontramos nenhum momento em que uma criancinha de colo, um bebê, foi batizado. O batismo de crianças, ele é uma tradição católica romana. E a Bíblia não fala de batismos
de crianças, mas sim de adultos, porque o batismo ele simboliza a morte para o pecado. E para ser batizado é necessário arrependimento. Ora, uma criancinha pequena de 1, 2, 3 anos, ela é uma pecadora, é verdade. Mas ela não tem o quê? Consciência do seu pecado. Seu pecado não é consciente. Mas a partir do momento que eu entendo que é pecado, e entendo que é a salvação, então eu posso ir a Cristo e posso ser batizado, posso morrer para o pecado, mergulhado. Então, só uma coisa interessante para a gente ver. Na Bíblia não apresenta nenhuma forma de batismo infantil. Na verdade, isso é importante a gente esclarecer, né? Jesus Cristo, quando nasceu, ele não foi batizado quando era bebezinho. Ele foi levado ao templo e lá no templo o que aconteceu? Ele foi apresentado, então, ao sacerdote. O sacerdote, né, como era comum das crianças naquela época. O pai levava uma oferta, geralmente era um animalzinho que ele sacrificava, um pombinho ou uma ovelha, se ele tinha condições, e Jesus foi levado ali para ser apresentado, dedicado a Deus. Por isso que na igreja também adventista a gente não batiza bebês. A gente apresenta, faz uma programação muito linda, com música, com vídeo, né? E dedica aquela criança a Deus. Para que Deus ajude ela e os pais a ensinarem aquela criança nos caminhos de Deus, para quando ela for uma juvenil, uma adolescente, consciente, depois de conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, ela possa dizer, poxa, eu quero seguir, eu quero aceitar. Então, ser batizado e selar a sua vida com Cristo. Isso é muito bonito. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Vamos seguindo, Mateus 28, 19 a 20, diz o seguinte: olhe qual foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos antes dele subir para o céu. Porque a gente está falando de batismo aqui, mas pastor, eu preciso ser batizado? Será que eu preciso? O que diz Mateus 28, 19 e 20? Diz assim, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Olha só, que interessante, não é? Então, isso é muito importante para nós, porque o texto nos fala que Jesus ordenou aos seus discípulos a irem. Qual era a função dos discípulos? Fazerem discípulos. Toda pessoa que aceita Cristo tem uma missão. Não pense você que a gente deve aceitar apenas a Cristo e dizer, agora eu estou salvo. Vou ficar aqui na minha cadeira, no banco da igreja. Não, você é chamado para proclamar a mensagem de Deus e fazer discípulos. E fazer discípulos implica em duas coisas. Preste atenção. Primeiro, ir, e diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um discípulo, ele precisa ser batizado. Há um outro texto que não coloquei aqui, mas já vou trazer para vocês o texto, que diz o seguinte: aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo, ele é um requisito de Deus para aqueles que o aceitam. É uma prova pública que Deus espera que nós façamos para demonstrar que nós o aceitamos. Quero dizer para vocês que na água em que a pessoa é batizada, seja no rio, seja na água na igreja, não é uma água milagrosa. O poder não está na água, mas sim na fé. Na fé. A partir daquele momento que eu tomo a minha decisão pelo batismo, eu estou dizendo o seguinte, Senhor, eu descobri o teu amor por mim. Eu aceito o teu amor. Eu quero morrer por pecado. Quero viver agora uma nova vida. Casado contigo. Quero fazer uma aliança contigo. Eu diria para vocês que o batismo, ele é um casamento com Cristo. Imagine você se a minha esposa chegasse para mim e dissesse, meu amor, a gente está namorando há já 5 anos. Vamos casar. Eu digo, casar não, casar não. Mas você não me ama? Ela pergunta. Claro que eu te amo. Mas se você me ama, casa comigo. Não, casar não. Vamos continuar assim que tá bom. Fico pensando assim também, né? Quando Jesus faz esse convite carinhoso e diz, filho, eu te amo, eu quero cuidar de ti. Então agora eu quero fazer um ritual, quero que você se batize. E você vai demonstrar publicamente que me aceitou.
E a partir de então nós vamos começar juntos uma aliança. É um pedido carinhoso de Deus para nós. E nós devemos ir e levar pessoas ao batismo. Agora, o seguinte, o texto diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, só o descer as águas, ele pode ser que não seja efetivo. Por quê? Se eu simplesmente sou mergulhado nas águas, mas não sei o que é o pecado, não conheço a vontade de Deus, eu pergunto, o batismo não é a morte para o pecado? Se eu não sei o que é pecado, não conheço a lei de Deus, para que eu estou morrendo? Se eu vou continuar com a minha vida de pecado, descer as águas não significa nada. Então, descer as águas é algo muito sério e é algo muito importante, porque é um momento que eu conscientemente digo, meu Deus, eu vivia em tanto pecado, olha só o que eu fazia. Eu não tenho forças, mas a partir de agora eu quero confiar em Ti, quero fazer a Tua vontade e eu quero me entregar, quero entregar a minha vida a Ti, conscientemente. Não sei se vocês estão entendendo um pouco aí o que a gente vai falando. Qualquer coisa, pergunte. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 22, 14. Diz assim, olha. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui o apóstolo João está falando da Nova Jerusalém, cidade que Deus hoje tem preparado para todos nós. Um novo céu, uma nova terra, Deus tem preparado. Ele diz, felizes aqueles que lavam as suas vestes, o quê? No sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro de Deus. Bom, queridos, nós estamos chegando ao final, então, desse estudo de hoje, passamos já um pouquinho, mas Deus tem um apelo para todos nós, né? Um convite especial. Ele diz, filho, você me ama, você vê o quanto eu fiz por você na cruz do Calvário. Eu entreguei tudo que eu tinha, toda a minha vida eu entreguei, por amor a ti, para cuidar de ti. Eu quero o teu coração, quero a tua vida, a tua alma, quero o teu coração. Entrega para mim. E quando eu aceito a Cristo, o momento mais lindo que pode existir é o momento, então, que eu decido ser batizado. Eu digo para vocês que eu me batizei muito jovem. Eu tinha mais ou menos ali 9 anos de idade. Mas eu não conhecia Cristo. Antes de ser batizado, eu e minha família, porque meu pai, minha mãe, meu irmão fomos batizados em 1994, na Igreja Adventista da cidade de Viamão, no bairro de Viamópolis. Eu me lembro exatamente como era a minha vida antes de conhecer a palavra de Deus. Como eram os meus pais, como os meus pais se tratavam, como eles tratavam os filhos. Algumas vezes minha mãe quebrou um cabo de vassoura do meu irmão, que era mais velho, né? Algumas vezes o meu pai e minha mãe discutiram separação na frente dos filhos pequenos. Algumas vezes eu ouvi o meu pai dizendo o seguinte, filho, se a mãe e o pai se separarem, com quem você vai ficar? Você pode imaginar o que isso causa na mente de uma criança de 6 anos, 7 anos de idade? Quando Cristo entrou na vida da minha família, houve uma transformação maravilhosa. Eu diria para vocês que foi a melhor decisão da minha vida. Às vezes, nós pensamos o seguinte, não, pastor, mas eu não estou pronto, não estou preparado para ser batizado, eu tenho muito que mudar. Queria dizer para você, não se engane, nós nunca estamos prontos para nos batizar. Não espere estar perfeito para tomar a decisão por Cristo Jesus, porque você nunca vai estar. Quem pode mudar a nossa vida, os nossos hábitos, é Cristo Jesus. E muitas vezes nós precisamos dar um passo de fé e dizer, Senhor, agora eu entendo a tua vontade, agora eu sei, agora eu quero entregar minha vida e quero que o Senhor me ajude. E a vida cristã, ela começa aí, né? A nossa jornada. Às vezes a gente cai. Não acredito em vocês que depois que eu me batizei, eu fui um santo, perfeito, fiz tudo certo. Não. Às vezes eu errei, pequei muito e peco ainda hoje, não é? Qual é a diferença, pastor? E outro detalhe, não quer dizer que quando a gente se batize, a gente não tem mais problemas.
Tem gente que pensa assim, agora eu me batizei, é só bênção, prosperidade, saúde. Não. Às vezes vem problemas difíceis, normal. Mas qual é a diferença? A diferença é que antes a minha família, ela tinha problemas e enfrentava sozinha, sem esperança, sem orientação, sem Deus. E era muito desgastante, era muito triste. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, agora nós temos as promessas de Deus. E ele diz o seguinte: se você andar ao meu lado, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há outro texto em São Mateus, capítulo 6, que diz o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente aceita Cristo, Deus ele cuida da nossa vida. Ele quer cuidar de você, ele quer cuidar de mim. E se nós queremos um dia entrar nos céus, precisamos tomar a nossa decisão por Cristo. Ele é longânimo para conosco. E ele vai lutar por você até o dia que ele puder. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós dizemos o seguinte: não, pastor, eu aceito a Cristo, mas deixa mais para frente, deixa eu aproveitar a minha juventude, deixa eu aproveitar a minha vida, eu sou novo ainda, eu quero aproveitar. Mas lembre-se que não existe apenas Deus, existe Satanás. O inimigo de Deus está lutando pela tua perdição. Ele está tentando te destruir. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Quem sabe que vai amanhecer amanhã vivo? Você sabe se vai amanhecer amanhã viva? Eu estava ontem vindo aqui no centro, quando de repente uma moto passou ali na rótula e um carro que vinha um pouquinho à minha frente, um pouquinho mais à minha frente, pegou em cheio aquele motoqueiro. Nossa, foi um acidente. E eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse um pouquinho mais à frente, de repente era eu, né? E aquele homem ficou ali machucado, deitado no chão. Quem é que sabe o dia da sua morte? Por isso, eu queria dizer para vocês que o dia da nossa decisão é hoje. Exatamente. Senhor, eu não consigo, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Entrego a Ti a minha decisão. E Deus, ele começa a ajustar as coisas, né? Ele começa a ajustar e vai nos ajudando até o dia que a gente pode tomar as nossas decisões. Eu espero que nesta noite, né, nós possamos ter compreendido um pouco mais sobre os planos de Deus para nós, as características que Deus quer que a gente procure na igreja, na sua igreja, na igreja verdadeira. E também a decisão sobre o batismo, que é uma decisão importante, né, a ser tomada, e um dia nós precisamos tomar essa decisão. Não sei se eu podia perguntar aqui, não querendo me alongar muito, mas eu queria perguntar, irmã Nica, você pode aparecer um pouquinho aí para nós? Diz para a gente, porque algumas pessoas eu sei que já passaram pela experiência do batismo, né? Talvez até vocês que estão aqui, eu não conheço, né? Talvez já foram batizados alguma vez, né? Mas eu queria dizer, irmã Nica, Oi. você teve alguma mudança na tua vida depois que tu aceitou a Cristo? Tu te arrepende de ter entregado tua vida a Cristo? Não, pastor, não me arrependo. Muito pelo contrário. A minha vida tinha um vazio antes de eu não me entregar a Jesus, mesmo eu sendo adventista de berço, né? Porque eu era adventista de berço por causa da minha mãe, né? Mas meu pai, ele não era adventista, não era cristão. Então, na minha casa, a gente sempre viu os dois lados, né? Tanto no mundo quanto as coisas da igreja e envolvimento e tudo. Então, nós somos entre 6 irmãos, né? E a família da minha mãe, assim, ela era a mais, assim, voltada na igreja. Muitos não são da igreja, mas tem uma boa parte que é, né? E a gente foi criados, então, na igreja. E quando a gente, assim, tem os dois lados, é mais difícil ainda, né, da gente tomar essa decisão, né? Porque as coisas do mundo é boa, né?
as coisas do mundo tem muita coisa, assim, favorável que nos oferece. Mas nós nunca tivemos, assim, um impedimento, de decisões. Nós fomos os 6 criados da mesma forma, mas quando a gente chegou na fase já da adolescência, na parte adulta, assim, nós tivemos que tomar nossa decisão, né. Mas nunca foi nada obrigado, nada: "Ah, tu tem que seguir", né. E Deus de novo, assim, eu sempre tive esse conhecimento que eu tinha que tomar essa decisão. Então, eu optei por eu seguir a Jesus, né. Mas teve a maioria dos meus irmãos que não optaram por isso. Mas para mim, assim, na minha vida pessoal, foi um preenchimento que era o que eu não tinha, mesmo eu sendo cristã desde berço, porque a gente tem, né, o exemplo de fora quanto de dentro. Então, para mim, assim, cada vez que eu tomei essa decisão, eu conseguia direcionar a minha vida, né, meus pensamentos, as minhas atitudes. Nós não somos de um lar, assim, com elo maravilhoso, né, porque tinha o pai que não era da igreja, né. Então, quando eu tomei essa decisão, eu pude ter o pai que eu não tive, né, que é o nosso Pai Celestial. E isso, assim, nos dá um conforto, né, muito grande e a gente sente, assim, o abraço de Deus na vida da gente, pra gente seguir adiante. Em poucas palavras, assim, mais ou menos, seria isso. Mas seria Muito legal. um abraço total mesmo de Deus na minha vida. Eu vou aproveitar, vou pedir para a Chayane. A Chayane, acho que faz um pouco menos de tempo que foi batizada. Eu queria te perguntar também, Chayane. A Chayane é uma jovem, né? E tu podia falar para a gente, Chayane, o que que tu mudou alguma coisa, né, depois que tu aceitou a Cristo? Tu sentiu diferença? Que diferença faz de ser batizado ou não? Faz diferença? Olha, faz muita diferença. Na nossa vida, eu e o Tafa, a gente se batizou no mesmo dia, né? A gente começou a fazer estudo bíblico junto, namorávamos na época, e a gente tinha uma vida que a maioria dos jovens tem, que se preocupa mais com devoção, essas coisas assim. E a gente começou a estudar a Bíblia e começou a ver que muita coisa que a gente fazia não fazia sentido nenhum, que não levava a lugar nenhum. Tipo, o Tafa tocava numa banda de rock, então a gente envolvia tempo com isso, a gente saía à noite, fazia shows, essas coisas assim. E só que aquilo ali era algo vazio, sabe? Sabe quando a maioria faz uma coisa e aí para tu te encaixar dentro daquele mundinho, tu acaba vivendo aquilo também? Naquele momento para nós era importante, mas quando a gente começou a conhecer a palavra de Deus e entender qual era o desejo de Deus para nossa vida e as promessas que Ele tinha para nós, a gente descobriu que tinha algo muito maior, algo muito mais especial, sabe? Então a gente se reconheceu de verdade como filho de Deus e entendeu que Ele tinha um plano para as nossas vidas. E aí, a Então, tu sente partir disso, as coisas começaram a mudar bastante. Aí, a partir disso, a gente tomou a decisão, né? Diante de toda aquela verdade, aquela luz que a gente recebeu, não tem como virar as costas, ignorar toda essa verdade que Deus trouxe para a nossa vida. Então, a gente se batizou e, a partir dali, começou a nossa caminhada com Cristo, né? E as coisas não mudam da noite para o dia, mas, aos poucos, o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas e vai fazendo a gente entender muita coisa, sabe? Até hoje, a vida do cristão é um aprendizado a cada dia. E claro que a gente faz, a gente é pecador, mas Jesus é o nosso defensor diante de Deus e pela misericórdia dele a gente pode ter a salvação. Foi isso, gente. A amém. Cíntia Muito sabe, a Cíntia lembra como é que era. O Tafa andava cheio de corrente, para lá e para cá. E hoje a gente está louvando a Deus na igreja, a gente está dando um pouco daquilo que Deus nos deu para Ele, né? Buscar
Graças a Voltar Deus. nossa adoração para o lugar correto, para o lugar certo. Amém. Verdade. Que legal. Gente, nós estamos então chegando ao final, mas quero perguntar aqui se vocês têm alguma pergunta, uma observação, até a Cíntia também, a Débora, a Marla, né, principalmente se tem alguma observação, também querem comentar, podem perguntar, viu, gente? Não deixem as perguntas para depois. E nós vamos terminar com uma oração, né? Agradecendo a Deus pelos estudos que a gente tem tido. Na semana que vem, nós não teremos o estudo, então vocês estão de folga, todos nós, né? Vamos ter uma folga sexta-noite, mas a gente quer muito convidar a Débora, a Marla e a Cíntia para no sábado, dia 7 de novembro, sem ser o próximo, no outro, nós vamos lembrar vocês, não se preocupem, tá? Vai chegar um convite para vocês também, mas para nós termos um momento muito gostoso, bem especial de nos encontrar, nos conhecer. A gente vai fazer uma entrega de um certificado para vocês também, né, de estudo bíblico. A gente quer dar um presente também para vocês. E vai ser muito legal. Vai ser sábado, dia 7, às 16 horas. Se alguma de vocês tiverem alguma dificuldade de locomoção, a gente vai combinar aí para buscá-las, né? Claro que se alguma não puder, não se preocupe, a gente vai levar também o certificado, tá? Mas eu agradeço muito, meninas, né? Agradeço a Cíntia, a Débora, a Marla, que foi um prazer maravilhoso estar aqui com vocês durante esses dias, né? A gente vindo da Bíblia, a Marla sempre também botando umas perguntas, né, Marla, ali, pastor no fogo, pastor, né, tendo que tremer para ver se respondia. Mas é muito bom. Foi muito bom mesmo. Para mim também foi muito boa. Uma experiência ótima. Assim, ó. Estou ansiosa, esperando o dia do meu batismo. E com certeza dia 7 vou estar lá. Amém. Amém. Que bênção. A Cíntia já revelou algo que não sabíamos. É. Legal. Parabéns, Cíntia. Seja bem-vinda. Maravilha. E assim, meninas, durante a semana, nós vamos mandar para vocês, não sei se o Rogerinho já tem mandado, mas nós temos gravado nosso estudo aqui, e vocês podem passar para outras pessoas também, né? Então, Pastor, os links do YouTube... Ele tem passado, pastor, só da semana passada que ele não conseguiu editar, mas ele já me informou já que essa semana ele vai editar. E acredito eu que daí essa última de hoje também, né, para a gente poder enviar para as meninas. Ótimo. E vocês vão ter ali guardado com vocês, sempre que quiserem rever, né, tirar dúvidas de novo, voltem lá, perguntem, né? Vai ser muito bom. Maravilha. Podemos fazer uma oração para nós encerrarmos nosso estudo de hoje? Não, antes de finalizar, eu quero fazer um convite. Claro, Manica. É bem rapidinho. Nós ali da Igreja da Vila Holanda, nós fizemos um encontro nas sextas-feiras, às 10h30 da noite, que o nome seria o Zoom no Monte, né, do Monte. Seria o quê? Seria um encontro que há muitos anos atrás o pessoal já fazia, que é um local mais alto ali na Vila Holanda, né, de se reunir e orarem juntos. Depois disso foi meio que parado, né, e agora na pandemia a gente reativou, só que daí como nós não podemos nos encontrarmos, né, nós fazemos pelo Zoom, pelo aplicativo que é enviado, um link, e ali a gente entra, né, e nós conseguimos fazer esse estudo todos juntos ali, né. E aí, legal. eu não sei se vocês estão me escutando. Sim, sim. Estamos. Tá. E nesse horário, o que é feito, nós nos reunimos e conseguimos conversarmos uns com os outros, né, e fazemos nos reunimos para orarmos ali juntos. E esse encontro, ele não é só para gente, nós cristãos, né, esse encontro é para toda a comunidade, para todo mundo que queira participar.
Então, se alguém de vocês, no caso, quiserem participar, pode ser que seja meio tarde, né, às 10h30 da noite. A gente escolheu esse horário porque é um horário que já vai começando a ficar silencioso, né, à noite. E o pessoal já começa a ir dormir, né. Então, nesse horário, então, nós nos encontramos para orarmos, por isso é que é esse horário. Às 9h tem um encontro ali do pessoal da classe dos jovens, né, que se reúnem para fazer a classe deles, e aí está disponível, então, esse horário a partir das 10h, então, nossa decisão foi às 10h30. Se alguém de vocês quiserem, né, o pastor recebe, né, pastor, o link, eu acho que o pastor tem o WhatsApp de todas vocês, podem enviar para vocês. Não precisa aparecer ali, se vocês não quiserem, pode colocar a câmera ali que nem a gente fica aqui na nossa reunião. Se quiserem também falar, podem falar, se quiserem fazer algum pedido de oração também é bem, bem bom, bem, bem legal mesmo. Se vocês quiserem participar, então daí a gente manda o linkzinho para vocês. Amém. Amém. Muito bom, muito obrigado, Manica, né? E todas as igrejas também têm sempre o culto no sábado pela manhã, aquelas que quiserem ir, né, visitar a igreja ou conhecer a igreja, vocês já podem ir indo aí, né? Tem as amigas convidadas. Vamos fazer uma oração para a gente terminar, então. Oremos. Pai amado, muito obrigado. Que privilégio nós tivemos durante esse período de estudar a Tua Palavra. É bem verdade que há muito ainda o que conhecer, nós precisamos continuar estudando a Bíblia todos os dias, mas obrigado, porque durante esses 2 meses nós conhecemos, Senhor, coisas muito importantes da Tua Palavra. Que isso possa fazer diferença na nossa vida, nas decisões, escolhas que nós fizermos a partir de hoje, e que nós possamos ter a esperança que só tem quem já conhece Jesus. Esperamos que o Senhor volte em breve, Pai. Sabemos que o melhor ainda está por vir, e que todas que estão aqui possam também um dia estar lá preparadas e possamos estar juntos pela eternidade. O Senhor sabe que muitas vezes nos achamos tão pequenos, tão pecadores, para sermos batizados, para nos entregarmos a Ti. Mas que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, demonstrando que a obra de transformação é feita pelo Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é dar a nossa vida, o nosso coração a Ti, nos entregar, e a nossa vida será diferente. Abençoa, Pai, a Marla, abençoe a Débora, abençoe a Cíntia, Pai, que foram firmes até o final do estudo. Eu tenho certeza que hoje elas já têm um conhecimento muito especial da Tua Palavra. Que o Senhor toque no coração delas, para que a cada dia elas entreguem a sua vida à Tua direção. E que o Senhor faça milagres, maravilhas na vida de cada uma delas. Obrigado também pela Chayane, pela irmã Nica, que estiveram aqui conosco, também nos assessorando. E nós louvamos o nome do Senhor pela vida delas também. Fica conosco, que em breve nós possamos nos encontrar para poder celebrar juntos esta formatura especial. Em nome de Cristo Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.